O ZAC Magazine. Um programa de rádio da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola. Vamos fazer isto juntos. O imposto industrial, atualmente fixado em 35%, poderá baixar para 30% ainda este ano, disse em Luanda o presidente da AIA, Associação Industrial de Angola, José Severino. Em declarações à ANGOP, José Severino disse que o imposto industrial baixará para 30% este ano, em 2013 terá outra redução e nos anos subsequentes outras novas baixas, com vista a incentivar o investimento na economia nacional. O entrevistado, que falava a respeito dos incentivos fiscais nas atividades económicas, referiu que os impostos no país constituem um grande motivo de constrangimento para o investimento privado, que, por serem altos, apesar dos incentivos existirem dependendo das regiões e ramos de atividade de preferência do investidor, não deixam, no entanto, de ter o seu impacto negativo. Na ótica do responsável da AIA, se os impostos industrial e de consumo forem razoáveis, os investidores preterirão a passagem pela Agência Nacional de Investimento, ANIP. Portanto, os investidores passam por lá, diz José Severino, essencialmente para discutir a redução de impostos. Justificou-se o presidente da AIA, dizendo que se os impostos forem baixos, os investidores não passarão pela ANIP para os negociar, pois nos 3 primeiros anos de investimento, que são normalmente uma parte do período de isenção de impostos, nomeadamente industrial e de consumo, a empresa ainda não terá lucros e aí partiriam mais facilmente para o investimento sem terem de passar pelo processo ou circuito burocrático. Relativamente aos incentivos fiscais nas atividades económicas, referiu que estes são uma forma de acelerar o investimento, o desenvolvimento, a criação de emprego e a sustentabilidade do país. O presidente do Conselho de Administração do Banco BCI, Filomeno Seita, considerou que a solução dos constrangimentos em relação ao reembolso do crédito agrícola de campanha passa pelo diálogo entre beneficiário e entidade credora. Nós, normalmente, temos estes constrangimentos em todas as províncias, a começar por problemas com o fornecedor, a estiagem, o escoamento e a realização tardia dos inputs agrícolas. Pensamos que esta situação deva ser vista pontualmente porque são situações diferentes. A melhor forma de resolvermos é junto daqueles que tenham melhores condições para o reembolso, reforçou o presidente do Conselho de Administração do BCI, Filomeno Seita. Este responsável fez tal afirmação durante um encontro de cortesia com a governadora provincial, Cândida Narciso, em resposta às inquietações do diretor provincial da Agricultura, quando analisavam a situação do crédito de campanha ao nível da província do Namibe. A Chevron vai financiar os agricultores angolanos. O financiamento está ligado à promoção de culturas comerciais que visem a produção de banana, café e hortícolas e promovam a segurança alimentar de forma indireta. 6.000 camponeses organizados em cooperativas das províncias de Benguela, Kwanza Sul e Bengo beneficiaram do financiamento da multinacional norte-americana de petróleo Chevron, implementado pelo Programa Agrário e Financeiro ProAgro nos últimos 6 anos, com base num fundo estimado em 25 milhões de dólares. Segundo o coordenador do setor da agricultura e pescas da Chevron, Gomes Cambuta, o financiamento está ligado à promoção de culturas comerciais que visam a produção de banana, café e hortícolas e promovam uma segurança alimentar de forma indireta. O projeto beneficiou em 6 anos de implementação 6.000 camponeses de forma direta e 18.000 de forma indireta, num montante de 7 milhões de dólares norte-americanos investidos, dos quais 3 milhões e 500 mil financiados pela Chevron e igual valor financiado pela Agência Internacional para o Desenvolvimento, USAID, dos Estados Unidos da América. A refinaria de Luanda está a processar cerca de 60 mil barris de petróleo bruto diariamente, de acordo com uma fonte oficial da refinaria, citada pela Sonangol no seu sítio web, ou no seu sítio na rede internet. A taxa hora alcançada equivale a 92,3% da capacidade de processamento nominal da refinaria, que é de 65 mil barris dia, e traduz a recuperação dos índices de produção registados no primeiro trimestre de cerca de 39 mil barris dia. A Sonangol sublinha que o atual nível de produção registado espelha um aumento de cerca de 60% em relação aos 37.500 barris dia processados a quando da compra da refinaria à total em 2007. Para a Sonangol, o aumento de produção registado na refinaria de Luanda contribui sobremaneira para o aumento da oferta ao mercado interno e consequente redução das importações de combustível. O ZAC Magazine. Ecos da Semana. O ZAC Magazine. O espaço da sua Câmara de Comércio é o seu espaço. Divulgue, anuncie, participe. Aqui. O ZAC Magazine. Convidado no estúdio.
Senhora Doutora Eunice de Carvalho, muito bom dia. Muito bom dia. Muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio do programa USAC Magazine. A doutora Eunice de Carvalho é Diretora-Geral de Políticas e Relações Governamentais e, faz-me agora aqui um termo, as Relações Governamentais e Públicas da Chevron. A conversa que nós vamos ter passa naturalmente por contornos especiais, maiormente de índole histórica e cultural. Digamos que no panorama dos agentes económicos que há na República de Angola, a Chevron tem certamente um dos historiais mais antigos, diria, a par do que era então a Diamang e é hoje a nossa Indiama. Portanto, trata-se de dois pulmões da economia nacional. Façamos justiça às cifras, um maior do que o outro, e o maior é o da Chevron. Vamos pedir para os mais jovens e também para criarmos um pouco de antecedentes e de imagens que gerem um cenário de melhor compreensão deste contexto, pedir, dizia, à senhora doutora Eunice de Carvalho, que nos fale sucintamente da perspectiva histórica que carrega, digamos assim, consigo a Chevron, desde, ao que sabemos, a década de 30 do século passado. Portanto, a caminho de 100 anos de existência em Angola. Exatamente. Primeiro queria agradecer o convite que nos foi feito para estar aqui hoje. E, de facto, a presença da Chevron em Angola data já dos anos 30, inicialmente com a presença da Texaco, que na altura estava já a fazer o processo de venda de lubricantes em Angola. Nos anos 50, a Gulf Company Oil chegou a Angola para começar a exploração, prospecção de petróleo. A primeira descoberta no Bloco Zero, em Cabinda, offshore, foi feita nos anos 60. A produção começou nos anos 70. E durante os anos 80 e 90, primariamente, a Chevron como maior produtor de petróleo da Angola, nessa altura, e as nossas atividades continuam hoje. Nós somos a operadora do Bloco 0 e 14, offshore em Cabinda, e temos também participações no Bloco FST e Bloco 2, e também somos os maiores acionistas no projeto Angola LNG. Por falar em Angola LNG, isto é um tema que para o público é novo. Houve recentemente uma conferência internacional que se dedicou a esse novo produto, digamos assim, de exploração das nossas fontes de energia. Que potencial, que projeção vê para o gás liquefeito, já não só em Angola, mas também nas receitas económicas de Angola, se é que porventura haverá, por exemplo, uma produção que ultrapasse as necessidades do nosso mercado? A perspectiva é extremamente boa. A Angola olhou para esta oportunidade atempadamente. Como sabe, associada à produção de petróleo é a questão do gás. Sempre que há produção de petróleo, gás também é produzido. E, historicamente, este gás ou era queimado ou utilizado nas operações dos vários operadores em Angola. E o projeto Angola LNG tem como missão a monitorização deste gás, que antigamente era queimado. Como sabe, o mundo está em desenvolvimento, as necessidades à volta do mundo em termos de energia continuam a crescer e Angola vai poder agora fazer a sua parte neste quadro. Por isso, o futuro nesta área para Angola é extremamente bom e daí o investimento da Chevron e os seus parceiros nesta área. Doutora Eunice de Carvalho, Diretora-Geral de Políticas, Relações Governamentais e Públicas da Chevron. Digamos que Cabinda é muito querida para a Chevron. Digamos que representará, em termos da história da companhia em Angola, o seu berço. Exatamente. Cabinda é a nossa casa, a nossa base de operações. O campo de Malongo está situado na província de Cabinda e os dois blocos que a Chevron opera estão situados na costa da província de Cabinda.
Portanto, bloco 0 e 14. Exatamente. E este bloco 2? Bloco 2 está... Participação no FCT. O que significa FCT? Fina Sonangol Texaco. O bloco 2 e FST estão na área de Soio. Pois, como dizia... E então, não, Cabinda é casa-mãe para nós, é onde estão as nossas operações. A grande parte da nossa força de trabalho vem de Cabinda, incluindo aqueles que estão agora a laborar em Luanda. Então, nós consideramos a nossa casa-mãe Cabinda. Qual é a percentagem de funcionários oriundos de Cabinda, se é que será extremamente exigente estar-lhe a pedir esta cifra? Porque, claro, que a Chevron vê os angolanos e os não angolanos de forma indistinta em termos das nacionalidades. Exatamente. Não, nós temos uma percentagem muito, muito grande de funcionários oriundos de Cabinda, mas, como disse, nós, quando olhamos para a nossa força de trabalho, é na base de nacionais e expatriados e não diferenciamos entre os nacionais. Mas, certamente, temos uma grande componente de funcionários de Cabinda. As nossas campanhas de recrutamento, nós focamos muito especificamente na província de Cabinda também, para assegurar que Cabinda está devidamente representada nas nossas operações. E a Chevron é, portanto, o parceiro de escolha de Cabinda? Gostaríamos de pensar que sim. Estamos lá há muito tempo, estamos a contribuir para o desenvolvimento da província. Gostaríamos de pensar que somos o parceiro de escolha para Cabinda e também para a República de Angola. Pode salientar algumas dessas ações já consumadas ou em curso em Cabinda, outras em perspectiva eventualmente? Posso sim, nas suas várias vertentes. Primeiro, como disse, as nossas atividades core, a nossa competência principal, que é a exploração e produção de petróleo, e neste contexto nós olhamos muito especificamente para a Cabinda nas questões de recrutamento de pessoal, também na aquisição de bens e serviços para as nossas operações, assim como para os nossos projetos sociais. E como disse antes, por exemplo, nós temos uma força de trabalho angolana de aproximadamente 88%, da nossa força de trabalho é angolana, grande parte dessa força de trabalho é de Cabinda. Nós também adquirimos anualmente quase $1 bilhão de bens e... bilhão? Milhões? $1.000 milhões de bens e serviços, não só da província de Cabinda, mas em Angola no seu todo, ou de companhias angolanas, e Cabinda tem uma boa representação nesse contexto. E nós olhamos sempre primariamente para qualquer atividade que fazemos para assegurar que Angola e angolanos beneficiam devidamente destas atividades. E depois temos a nossa área dos projetos sociais, eu sei que vamos falar em mais detalhe, mas para dizer só que Cabinda é sempre a nossa primeira área de atenção, de que nós iniciamos muitos dos nossos projetos em Cabinda e depois expandimos, e se os iniciarmos em Luanda, temos sempre aquela atenção de Cabinda ser a província a seguir.